poder do eu que você não está usando, e que isso pode redefinir sua vida em 30 dias. E se eu dissesse que existe uma versão sua escondida, silenciosa, mas extremamente poderosa, capaz de redefinir completamente a sua vida em apenas 30 dias? A maior parte das pessoas nunca descobre esse potencial, porque acreditam que quem são hoje é tudo o que podem ser. Esse é o erro que aprisiona milhões de pessoas no mesmo ciclo de frustração, dúvidas e desistências. Mas a verdade é que você não é um rótulo fixo, não é apenas um conjunto de hábitos repetidos ao longo do tempo. Você é um campo de possibilidades que pode ser reprogramado, treinado e despertado. Durante este vídeo, você vai entender o que realmente significa acessar o poder do eu. Uma força que está em cada decisão que você toma e em cada hábito que você repete. Não estamos falando de motivação passageira ou promessas vazias, mas de um processo que a ciência do comportamento já mostrou ser real. A transformação não começa quando você muda o mundo ao seu redor, e sim quando você atualiza a identidade que guia cada uma das suas escolhas. Imagine por um instante que existe dentro de você um interruptor que nunca foi ligado. Esse interruptor é a chave para a disciplina que você sempre quis ter, para a clareza que faltava nos seus dias, para a coragem de romper padrões e construir uma vida diferente. Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir como encontrar esse interruptor, ativá-lo e, mais importante, mantê-lo aceso, até que se torne impossível voltar à antiga versão de si mesmo. Você está prestes a entrar em um território pouco explorado. O território do eu em construção, o eu que não aceita limitações impostas pelo passado e que pode ser treinado a cada dia, como um músculo que cresce e se fortalece. Este vídeo é o mapa para ativar esse poder. E se você aplicar o que vai aprender aqui, em 30 dias poderá reconhecer em si um novo padrão, uma nova identidade e uma nova forma de existir. Desconstruindo o mito do eu atual. Desde cedo somos levados a acreditar que a nossa identidade é fixa. É como se cada experiência que vivemos, cada erro que cometemos e cada hábito que repetimos esculpisse uma estátua imutável de quem somos. Crescemos ouvindo frases como "ele sempre foi assim", "eu sou desse jeito e não vou mudar", ou ainda "as pessoas não se transformam, apenas se revelam". Essas frases carregam um peso silencioso, porque moldam a forma como passamos a nos enxergar. É como se estivéssemos presos dentro de uma moldura e toda tentativa de sair dela fosse considerada inútil. Mas essa visão está profundamente equivocada e é a principal razão pela qual tantas pessoas vivem abaixo do seu verdadeiro potencial. O chamado eu atual nada mais é do que um reflexo acumulado das escolhas e repetições que você fez até hoje. Ele não é uma sentença, é apenas uma fotografia tirada em determinado momento da sua história. A questão é que a maioria olha para essa fotografia e acredita que se trata de sua essência definitiva. Quando você diz, sou desorganizado, sou ansioso, sou indisciplinado, o que está realmente afirmando não é uma característica eterna, mas o resultado de treinos inconscientes que você reforçou sem perceber. Cada vez que você repete uma ação, cria uma marca. E essas marcas, somadas ao longo do tempo, formam o retrato do eu atual. O problema surge quando você confunde retrato com identidade essencial. O eu atual não é quem você é, mas sim quem você tem sido. A diferença é gigantesca. Pensar que a sua identidade é definitiva fecha portas, enquanto compreender que ela é resultado de repetições abre uma possibilidade transformadora. Se você treinou, mesmo que inconscientemente, ser ansioso, pode treinar a calma. Se treinou a procrastinação, pode treinar o foco. Se treinou desistir rápido, pode treinar a persistência. É como se cada padrão fosse um músculo. Ele só existe porque você o estimulou. O que muitos não percebem é que a mesma lei se aplica à construção de novos músculos de identidade. Visualize a sua identidade como um espelho. O reflexo que você vê nele é apenas a soma das suas ações recentes. Ele não revela seu potencial, não mostra tudo o que você pode ser,
apenas reflete aquilo que você escolheu praticar com frequência. Se até hoje você reforçou padrões limitantes, o espelho devolve uma imagem limitada. Mas se a partir de hoje você começar a praticar ações alinhadas com a versão de quem deseja ser, em pouco tempo, esse reflexo mudará. O espelho não tem vontade própria, ele apenas mostra o que você oferece. Essa é a chave para compreender que sua identidade é fluida. Quando falamos de eu atual versus eu em construção, estamos lidando exatamente com essa fronteira. O eu atual é estático, é a fotografia. O eu em construção é dinâmico, é o filme em andamento. O primeiro prende você ao passado, o segundo abre caminho para o futuro. Muitas pessoas vivem presas na ilusão de que precisam quebrar o eu atual, como se fosse necessário destruir quem são para se tornarem alguém diferente. Isso gera resistência, medo e paralisia. O que realmente funciona não é quebrar, mas treinar. Treinar significa repetir conscientemente os padrões que você deseja incorporar até que se tornem naturais. Pense na sua identidade como um músculo adormecido. Se ele não é estimulado, permanece fraco, atrofiado, sem energia. Mas basta aplicar estímulos consistentes para que ele desperte e comece a se desenvolver. O eu atual é apenas o estado de repouso desse músculo. O eu em construção é o processo de treinamento que vai fortalecê-lo a cada repetição. Com o tempo, o músculo novo se torna tão forte que o antigo já não tem mais espaço para comandar sua vida. É nesse ponto que você precisa se perguntar: quantos dos rótulos que você carrega hoje são de fato sua essência e quantos são apenas hábitos acumulados? Será que você realmente é desorganizado ou será que treinou desorganização durante anos? Será que você é inseguro ou será que reforçou essa identidade em cada situação onde recuou ao invés de avançar? Quando você olha dessa forma, percebe que o eu atual não tem poder em si mesmo, ele apenas ocupa o espaço que você permitiu que ele tivesse. O eu em construção é a escolha de assumir o controle desse processo. É a decisão de parar de repetir automaticamente velhos padrões e começar a escolher conscientemente as repetições que deseja incorporar. A transformação não acontece porque você acorda de repente sendo alguém novo, mas porque decide repetir as ações da nova identidade até que elas substituam as antigas. O segredo não é esperar uma grande virada, e sim alimentar pequenas repetições diárias que fortalecem o eu em construção. O mito do eu atual só se mantém porque você acredita nele. Ele é alimentado cada vez que você diz, eu sou assim e pronto. Mas quando você entende que cada hábito é um treino e que cada treino molda a identidade, o mito desmorona. Você passa a enxergar o eu atual como apenas um ponto de partida, nunca como um destino final. Esse entendimento é libertador, porque mostra que a mudança não depende de sorte, talento ou circunstâncias externas. Ela depende do treino consciente de quem você decide ser a partir de hoje. O segredo escondido do poder do eu. Existe uma força silenciosa que atua por trás de cada decisão, de cada comportamento e de cada padrão que você repete no dia a dia. Essa força é a identidade que você assume, consciente ou inconscientemente. O que você acredita ser molda a forma como você pensa, sente e age. E é justamente aí que está o segredo escondido do poder do eu. A maioria das pessoas tenta mudar a vida a partir da superfície, ajustando apenas comportamentos isolados, quando, na verdade, a raiz da transformação está na identidade que sustenta esses comportamentos. Quando alguém diz, vou começar a acordar cedo, mas se enxerga como alguém preguiçoso, a mente cria resistência. A ação entra em conflito com a identidade. É como tentar remar contra a correnteza. O esforço é grande, mas os resultados não duram. Por outro lado, quando a identidade muda primeiro, os hábitos deixam de ser imposições externas e passam a fluir naturalmente. Acordar cedo deixa de ser uma batalha quando você se enxerga como o tipo de pessoa que valoriza energia e disciplina. Comer melhor deixa de ser um fardo quando você se vê como alguém que cuida do próprio corpo.
Trabalhar com consistência deixa de ser um sacrifício quando você acredita que é o tipo de pessoa que honra seus compromissos. O grande segredo é que a mente humana não distingue totalmente realidade de repetição mental. Quando você visualiza repetidamente um comportamento, quando afirma consistentemente que já é a pessoa que deseja ser e quando age de acordo com esse padrão, seu cérebro registra essa identidade como real. Os neurônios criam novas conexões e aos poucos o antigo padrão perde força. É como se você estivesse atualizando o software que comanda seu comportamento. O programa antigo, cheio de falhas, começa a ser substituído por um novo sistema, muito mais eficiente. Esse processo explica por que tantas tentativas de mudança fracassam. As pessoas querem trocar hábitos sem trocar a base que sustenta esses hábitos. É como tentar plantar uma nova árvore em um solo que nunca foi preparado. A raiz não encontra espaço para crescer e a árvore morre. Já quando a identidade muda, o terreno é preparado. Os hábitos são apenas frutos naturais desse novo solo. Você não precisa se forçar a manter cada ação, porque elas brotam daquilo que você já acredita ser. Pense no impacto disso em áreas práticas da sua vida. Se você acredita ser alguém que nunca consegue manter o foco, vai sabotar qualquer tentativa de produtividade. Se acredita ser alguém incapaz de controlar a ansiedade, seu corpo vai responder com sintomas sempre que surgir pressão. Se acredita que não tem disciplina, vai desistir assim que encontrar a primeira dificuldade. Agora imagine o contrário. Acreditar que é alguém em constante construção, que está treinando disciplina, que está aprendendo a lidar com a ansiedade, que está desenvolvendo foco. Essa crença cria espaço para a evolução, porque transforma cada desafio em parte do treino, não em uma prova de incapacidade. O segredo escondido do poder do eu é perceber que a identidade não é apenas um reflexo, mas um comando. Ela não descreve apenas quem você é, ela determina quem você se torna. Cada vez que você diz, sou o tipo de pessoa que, e completa a frase com a identidade desejada, você envia uma ordem direta ao seu cérebro. Com repetição, essa ordem se transforma em um padrão automático. É assim que nascem os hábitos invisíveis, aqueles que você nem precisa pensar para executar, mas que sustentam sua vida de maneira silenciosa. O mais fascinante é que esse processo não exige mudanças radicais de uma vez. Ele depende de pequenas escolhas conscientes, que, repetidas dia após dia, alimentam a nova identidade. A cada vez que você confirma o eu em construção, por menor que seja a ação, você enfraquece o eu atual. O antigo padrão perde espaço porque já não recebe energia. E quando a energia muda de direção, a transformação se torna inevitável. Por isso, não basta perguntar, o que eu quero mudar? A pergunta mais poderosa é, quem eu quero me tornar? Porque quando essa resposta fica clara, os hábitos deixam de ser luta e passam a ser consequência. O segredo escondido do poder do eu está em compreender que você não é apenas o resultado das suas ações. Você é a identidade que escolhe reforçar todos os dias. O desafio dos 30 dias, treinando o poder do eu. Agora que você já entende que a transformação não começa pelos hábitos, mas sim pela identidade que os sustenta, é hora de colocar esse poder em prática. Não basta compreender intelectualmente o conceito do poder do eu. É necessário treiná-lo como um músculo, até que ele se torne parte natural do seu dia. É por isso que existe o desafio dos 30 dias. 30 dias podem parecer pouco tempo, mas quando usados de forma consciente e estratégica, eles são suficientes para criar uma mudança perceptível na forma como você pensa, age e se enxerga. Não é uma promessa mágica, é neurociência aplicada. O cérebro humano precisa de repetição e consistência para criar novas conexões. E 30 dias é o tempo ideal para que a identidade comece a se solidificar. O primeiro passo desse desafio é nomear o eu futuro. Isso significa dar uma identidade clara à versão de você que deseja construir. Não use frases vagas como quero ser melhor ou quero mudar. O cérebro não responde bem à falta de clareza. Diga a si mesmo quem você é a partir de agora,
como se já tivesse se tornado essa pessoa. Afirme com convicção: sou o tipo de pessoa que honra sua palavra. Sou o tipo de pessoa que treina a mente todos os dias. Sou o tipo de pessoa que constrói disciplina. Ao nomear o eu futuro, você cria uma âncora interna que guia suas decisões diárias. O segundo passo é criar um micro-hábito âncora. Esse micro-hábito deve ser tão pequeno que não exista espaço para desculpas. Por exemplo, se sua meta é se tornar uma pessoa disciplinada, seu micro-hábito pode ser arrumar a cama todas as manhãs. Se deseja ser mais saudável, pode começar bebendo um copo de água logo ao acordar. Se quer se tornar mais focado, pode reservar 2 minutos por dia para planejar a principal tarefa. Esses hábitos não são importantes pela ação em si, mas pelo que representam. Cada vez que você os realiza, envia um sinal para o cérebro confirmando a nova identidade. É como se dissesse a si mesmo: eu realmente sou esse tipo de pessoa. O terceiro passo é usar afirmações práticas no contexto da vida real. Isso significa substituir frases que limitam pela declaração de quem você está se tornando. Em vez de pensar, sou desorganizado, declare, sou o tipo de pessoa que está aprendendo a organizar suas ideias. Em vez de repetir, não tenho foco, diga, sou o tipo de pessoa que treina foco todos os dias. Essas frases moldam o cérebro, porque criam coerência entre a identidade que você deseja e as ações que você executa. E quando há coerência, a resistência interna diminui drasticamente. O quarto passo é a visualização ativa. Dedique apenas 2 minutos por dia para se imaginar vivendo como a pessoa que você deseja ser. Veja-se acordando com energia, cumprindo sua rotina com disciplina, tomando decisões alinhadas ao seu novo eu. Não se trata de fantasia, mas de treinar o cérebro para reconhecer como real aquilo que você deseja manifestar. O cérebro grava imagens mentais com a mesma intensidade que experiências reais, e essa prática reforça o processo de transformação. Esse protocolo de 30 dias não exige esforço exaustivo, não exige perfeição, exige apenas consistência. É o treino diário que fortalece a identidade e não a intensidade esporádica. Muitas pessoas desistem porque acreditam que precisam mudar tudo de uma vez, mas é justamente a simplicidade que garante a continuidade. Ao final de 30 dias, não será apenas uma coleção de novos hábitos, será o nascimento de uma nova forma de pensar e de agir. O grande segredo do desafio é perceber que cada dia não é apenas mais uma data no calendário, é uma confirmação do eu que você está escolhendo se tornar. Quando você acorda e cumpre seu micro-hábito, quando declara sua afirmação prática, quando visualiza seu eu futuro, está treinando a mente a aceitar essa identidade como verdadeira. E quanto mais o cérebro repete essa experiência, mais automático ela se torna. O que parecia forçado no início, depois de 30 dias, começa a fluir naturalmente. E é nesse ponto que a transformação ganha vida própria, porque você deixa de lutar contra a sua antiga versão e passa a viver como se o novo eu sempre tivesse existido. As armadilhas invisíveis que roubam seu poder. Se o desafio dos 30 dias é o caminho para ativar o poder do eu, existem forças sutis e silenciosas que trabalham contra você, quase sempre de forma invisível. São armadilhas mentais que sabotam a transformação sem que você perceba. Entender e neutralizar essas forças é tão importante quanto praticar os passos do desafio. Imagine que está construindo uma nova casa. Se as fundações têm rachaduras escondidas, mais cedo ou mais tarde, a estrutura inteira desmorona. Assim funciona com o seu eu futuro. É preciso identificar onde estão essas rachaduras e aprender a lidar com elas. A primeira armadilha é a comparação excessiva. Quando você decide treinar sua mente, imediatamente o instinto humano de medir progresso em relação aos outros aparece. Você olha para alguém que já parece ter disciplina, foco ou resultados extraordinários e conclui que está muito distante, que não vale a pena continuar. Essa comparação destrói a motivação, porque cria uma sensação de fracasso antecipado. A saída não é ignorar completamente os outros.
mas entender que a única medida real é entre quem você foi ontem e quem está se tornando hoje. Cada pequeno avanço em relação ao seu antigo eu é uma vitória, mesmo que não seja visível para ninguém além de você. A segunda armadilha é a expectativa de transformação instantânea. Vivemos em um mundo acelerado, onde tudo é imediato, mas a mente não opera na mesma velocidade das telas. Muitos começam o processo esperando sentir mudanças radicais em poucos dias. Quando isso não acontece, surgem frustração e desistência. A realidade é que a transformação é quase sempre invisível no início. Assim como uma semente leva tempo para germinar antes de atravessar a terra, seu novo eu está se formando nos bastidores antes de aparecer claramente. Entender esse ritmo natural da mudança evita que você abandone o processo antes do florescimento. A terceira armadilha é o hábito de rotular-se negativamente. A mente humana cria atalhos para interpretar o mundo, e um dos atalhos mais perigosos é transformar experiências em identidade. Você falha em uma tentativa de manter consistência e imediatamente pensa, sou preguiçoso. Você perde um dia do desafio e conclui, sou incapaz de mudar. Esses rótulos parecem pequenas descrições, mas na verdade são sentenças que moldam sua vida. Quando você diz sou preguiçoso, o cérebro busca congruência e reforça comportamentos que confirmem essa crença. O antídoto é simples, mas poderoso. Transformar esses rótulos em narrativas de aprendizado. Em vez de sou preguiçoso, diga estou treinando disciplina. Em vez de sou desorganizado, afirme meu eu está aprendendo a criar ordem. Essa mudança de linguagem reprograma o cérebro e libera energia para persistir. A quarta armadilha é acreditar que erros anulam o progresso. Muitas pessoas caem na ilusão de que, se falharam um dia, todo o esforço foi em vão. Essa é uma distorção mental que mina a consistência. A verdade é que falhar faz parte do processo de fortalecimento do eu. Cada vez que você recomeça após um deslize, confirma que sua identidade não depende da perfeição, mas da continuidade. A consistência não é construída pela ausência de falhas, mas pela decisão de levantar-se todas as vezes que cair. Essas armadilhas são traiçoeiras porque não aparecem com aviso. Elas se infiltram em pensamentos automáticos, em frases repetidas, em crenças antigas. O segredo é desenvolver consciência. Quando você percebe que está se comparando, já tem o poder de redirecionar o foco para seu próprio progresso. Quando nota que criou uma expectativa irreal, pode respirar fundo e lembrar que sementes precisam de tempo. Quando se ouvir repetindo rótulos negativos, pode substituí-los imediatamente por narrativas de crescimento. A consciência é a lanterna que ilumina essas sombras. Ao neutralizar essas armadilhas, você não apenas protege o progresso, mas também fortalece a convicção de que o poder do eu não é frágil. Não é passageiro, é uma construção sólida. Cada armadilha vencida se torna uma prova interna de que você está no controle. E à medida que acumula essas vitórias, o novo eu deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma presença viva que guia suas escolhas de forma cada vez mais natural. A recompensa: quem você será em 30 dias. Imagine acordar em uma manhã comum, abrir os olhos e sentir algo diferente no ar. Não é que o mundo tenha mudado, mas existe uma clareza, uma leveza, quase como se tivesse atravessado um portal silencioso. De repente, você percebe que não é mais refém das mesmas desculpas. Não carrega o mesmo peso mental e não repete os mesmos padrões automáticos que o aprisionavam. Esse é o impacto do poder do eu depois de 30 dias de treino consciente. O tempo parece curto demais para uma transformação tão profunda, mas quando cada dia é usado para reforçar uma identidade nova, os resultados se acumulam de forma quase invisível, até o momento em que se tornam inegáveis. O que muda em 30 dias não é apenas a rotina, mas a forma como você se enxerga. A sensação não é de estar forçando hábitos, mas de estar finalmente agindo em congruência com quem decidiu ser. É o momento em que acordar cedo já não é um castigo,
mas uma expressão natural do eu disciplinado que você cultivou. É quando fazer escolhas saudáveis não parece uma batalha, mas uma consequência lógica de quem você se tornou. Não se trata mais de empurrar a vida com esforço, mas de ser conduzido pela identidade que você mesmo programou. Esse novo eu traz consigo um presente invisível: confiança. Não a confiança ilusória de acreditar que nunca mais vai falhar, mas a confiança sólida de saber que, independentemente das quedas, você tem a capacidade de recomeçar e seguir adiante. Essa autoconfiança muda tudo, porque afeta como você se posiciona diante das pessoas, como encara desafios e como interpreta os obstáculos. O que antes parecia montanhas intransponíveis, agora são apenas degraus que testam sua determinação. Outro efeito poderoso é a percepção do contraste. Olhar para trás depois de 30 dias permite ver com clareza a distância percorrida. Você se lembra de como era fácil cair em comparações, desistir cedo demais ou acreditar nos rótulos negativos. Agora, cada vez que esses pensamentos tentam voltar, existe uma voz mais forte dentro de você que responde: não sou mais aquela versão antiga, estou em outro estágio. Essa diferença é o combustível emocional que mantém o processo vivo e contínuo. A transformação em 30 dias não é um ponto final, é um despertar. É como acender a primeira chama de uma fogueira. O calor já pode ser sentido, mas a verdadeira força ainda está crescendo. Essa consciência abre a mente para um novo entendimento. Se foi possível construir tanto em apenas um mês, o que será possível em 6 meses, em 1 ano, em 1 década? Essa perspectiva cria um senso de urgência positiva, um impulso de continuar alimentando o processo. E há um detalhe ainda mais profundo. Ao treinar seu eu durante esse período, você descobre que não está apenas moldando comportamentos, está moldando realidade. Pequenas vitórias cotidianas começam a reorganizar sua vida de fora para dentro. Relações mudam porque você mudou. Oportunidades surgem porque sua postura chama a atenção. Portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir, porque agora você tem coragem de bater nelas. Essa é a verdadeira recompensa. Perceber que, ao reprogramar quem você é, você também reprograma o que o mundo devolve para você. No fim dos 30 dias, você não se reconhecerá como alguém completamente diferente, mas como alguém mais alinhado, mais inteiro, mais verdadeiro. O maior presente não é ser outra pessoa, mas finalmente sentir que está sendo quem sempre poderia ser. E essa sensação é viciante, porque mostra que o poder do eu é infinito e que cada ciclo de 30 dias pode levar você a um nível ainda mais elevado de clareza, força e propósito. Ao chegar até aqui, existe algo que você precisa entender de forma definitiva. O maior inimigo que você enfrentou até hoje nunca foi a falta de disciplina, nem a ausência de oportunidades, nem mesmo as circunstâncias externas que tantas vezes parecem conspirar contra seus planos. O verdadeiro obstáculo sempre esteve dentro da sua própria mente, escondido em uma crença silenciosa que se repete como um eco. A ideia de que você já está definido, de que seu eu é imutável, de que não existe espaço real para a transformação. Essa é a ilusão mais perigosa que alguém pode carregar, porque faz você acreditar que os limites que sente hoje são permanentes, mas eles não são. Assim como uma parede que parece sólida, mas que ao ser tocada revela-se apenas um véu fino, essa crença se desfaz quando você desperta para a verdade do poder do eu. Você não é uma versão finalizada. Você nunca foi um resultado definitivo. A cada escolha, a cada pensamento, a cada hábito, o eu que habita em você está sendo moldado, atualizado, redesenhado. O erro está em pensar que precisa esperar um grande acontecimento para mudar. Não é o acaso que vai redesenhar quem você é o treino diário, consciente e deliberado, de agir como a versão que deseja se tornar. Esse é o núcleo do poder do eu. Não acreditar no que o passado diz sobre você, mas assumir o controle de quem você escolhe ser no presente. Pense em todas as vezes que você desistiu de algo por acreditar que não tinha talento suficiente
força suficiente, inteligência suficiente ou disciplina suficiente. Pense nos rótulos que você carregou como se fossem tatuagens gravadas na sua pele. Preguiçoso, ansioso, fraco, desorganizado, incapaz. Quantas dessas palavras foram realmente suas e quantas foram herdadas de outros, impostas por circunstâncias, pela família, pela escola, pelo ambiente social? Quantas dessas vozes ainda ecoam, dizendo que você não é capaz de se reinventar? Agora imagine, por um instante, que cada rótulo seja apenas um adesivo colado em você. Eles parecem parte da sua identidade, mas podem ser removidos. O ato de arrancá-los dói, porque você se acostumou a vê-los como parte de quem é. Mas a dor da remoção é o preço da liberdade. Esse ciclo de acreditar em definições fixas termina agora. O que o poder do eu revela é que não importa quem você foi até ontem, não importa quantas vezes falhou, não importa quanto tempo permaneceu preso a padrões que não queria. O que importa é quem você escolhe treinar hoje. Esse treino não é metafórico, não é um conceito vago. É um compromisso diário tão real quanto o exercício físico, tão exigente quanto qualquer aprendizado profundo. E assim como músculos que crescem com treino repetido, a identidade também se fortalece quando você insiste em agir de acordo com o eu que deseja ser. Aqui está o momento crucial. Você está diante de uma bifurcação invisível. Pode simplesmente fechar essa tela, voltar à rotina automática e continuar acreditando que já conhece seus limites. Essa é a decisão mais confortável, mas também a que mantém sua vida exatamente como está. Ou pode escolher o caminho mais desafiador, mas infinitamente mais recompensador. Colocar em prática o que aprendeu aqui e se permitir descobrir em primeira mão o que acontece quando você assume a construção consciente do seu eu. Esse caminho não é teórico, é transformador. É a trilha de quem entende que o futuro não é algo a ser esperado, mas algo a ser treinado no presente. Não se trata de motivação passageira, não é sobre frases de efeito. É sobre fazer a escolha agora, neste instante, de quem você vai começar a treinar a partir de hoje. Esse é o chamado que eu faço a você. Não acredite que precisa esperar por uma segunda-feira, pelo próximo mês ou por um evento especial. O único momento em que o poder do eu pode ser ativado é o agora. E para dar o primeiro passo, você precisa declarar essa identidade em voz alta ou por escrito. Quem é o eu que você vai treinar? É o eu disciplinado? O eu que acorda cedo? O eu que constrói? O eu que lidera? O eu que cuida da própria saúde? Diga isso, escreva isso, compartilhe isso. Porque quando você transforma a ideia em palavras, o cérebro entende que está diante de um compromisso e cada ação subsequente passa a alinhar-se com esse compromisso. Em 30 dias, se você realmente se entregar a esse processo, vai perceber algo extraordinário. Não será apenas alguém com hábitos diferentes, será alguém com uma identidade nova. Você não vai se reconhecer pelas limitações antigas, vai se reconhecer pela força construída, pelo novo padrão mental que começou pequeno e cresceu a cada repetição. O contraste será tão grande que você olhará para trás e se perguntará: como aceitei por tanto tempo ser menos do que poderia ser? E se essa mensagem fez sentido para você, não pare aqui. Inscreva-se no canal agora mesmo para continuar fortalecendo esse processo, porque cada novo vídeo será mais uma peça desse quebra-cabeça que está sendo montado dentro de você. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa despertar para o mesmo caminho, porque duas pessoas caminhando lado a lado na mesma direção têm o poder de se impulsionar muito além do que conseguiriam sozinhas. E antes de sair, escreva nos comentários qual é o eu que você vai começar a treinar hoje. Essa declaração pública é o primeiro compromisso que você pode assumir diante de si mesmo e diante do mundo. A decisão está em suas mãos e ela começa neste exato instante. O futuro não é um lugar distante. O futuro nasce agora, no ato de treinar o seu eu. O poder do eu já está em você, esperando apenas por um comando: ativar.